Aí, ó, federal. Trabalho, ele vale 5 pontos, né? Então, como ele vale 5 pontos, eu vou distribuir ele o seguinte: vocês vão fazer a parte de apresentação, vale 3, em PowerPoint para a turma, né? E o outro, vocês vão fazer do mesmo trabalho, vocês vão entregar uma parte escrita, que é a parte de resumo do que vocês entenderam do artigo, da metodologia, do negócio todo, né? Da conclusão. Vamos fazer um resumo do artigo para mim, com as palavras. Esse vale 2 pontos. Vou fazer uma página, coisa direta, sem fechando linguiça, né? E esse vale 2 pontos, vocês vão entregar no dia da apresentação, e a apresentação vale 3, né? Os outros 5 pontos, que são de exercícios, aí vai depender se eu vou dar 5 exercícios, aí cada um vale 1. Se eu der 4 exercícios, eu pego, ou se der 6, 7 exercícios, né? Eu pego a quantidade de exercícios e divido por 5. Aí eu sei quantos pontos os exercícios valem, tá? Então, vocês fazem os exercícios, né? O último dia de aula, vocês me mandam no e-mail que eu vou passar para você, né? Tanto é que eu deixo, ó, vocês fazem exercício, podem fazer hoje. A gente vai fazer muito exercício em sala, e isso já vale como lista, né? Aí vocês vão pegar o exercício escrito, vou colocar o nome, né? Por exemplo, lista 1, eu vou falar com vocês, ó, gente, lista 1. Coloca no caderno aí, lista 1, seu nome. Aí no final, o que vocês vão fazer no último dia de aula? Vocês vão pegar o Can Scanner, já usaram o Can Scanner? O aplicativo de scanner que tem? Facinho, de graça, levinho. Tem vídeo no YouTube de 1 minuto ensinando a escanear com o Can Scanner. É um aplicativo muito fácil de mexer, bom, que ele já escaneia várias páginas no mesmo arquivo, já gera o PDF, chega no seu e-mail. Né? Esse arquivo que vocês vão me mandar. Né? Eu vou corrigir todos os exercícios, vocês podem me mandar, né, no último dia de aula. Aí, de um dia depois da prova, eu já fecho o diário. Tá? Aí, só aceito se vocês tiverem atestado médico ou coisa desse sentido. Por isso que eu não coloco data. A data final de entrega, que vocês vão entregar todas as atividades, inclusive, é no dia da prova, vai ser no dia 4 do 8, beleza? Porque aí no dia 5 eu já fecho a nota da prova e já fecho a nota dos exercícios. Eu jogo para o diário e entrego para a coordenação. Tá? Então, muita atenção. E façam, tá, gente? Os exercícios ajudam muito na nota final, né? Lembrando que a nota final, como que é? 10 pontos de prova, mais 10 pontos distribuídos entre trabalho e atividade. Pego a nota que você... Eu não, sistema, né? Pega a nota que você tirou na prova, pega a nota que você tirou no trabalho, divide por 2. A média é 7. 7 a mais estão aprovados, tá?
e o sistema não arredonda. Então, 6,5 é recuperação. Né? Não é eu que arredondo, eu jogo só as notas no sistema, o sistema faz o cálculo. Beleza? E outra coisa, no dia da prova, gente, eu não sei como é que estava aqui, tem até que confirmar com o pessoal da coordenação como é que é as sugestões, né? Mas vai ser, vocês não vão vir aqui fazer prova presencial, não, tá? Vai ser link Google Forms, do jeito que vocês estão acostumados. Tá? Como que eu faço? Geralmente, 9, 10 horas da manhã, eu jogo o link no grupo, né? A gente silencia o grupo, né? Ninguém pode mandar mensagem no grupo, a gente configura só para o administrador mandar. E já vi caso de aluno mandar foto de prova do grupo, não tá acontecendo, né? Não pode acontecer isso. E o pessoal vai mandando pergunta, aí o cara não esquece que tem um link lá em cima e não faz a prova. Né? Então, por isso que o grupo fica fechado no dia da prova, para ficar só o link lá. Tá? Geralmente, eu coloco 10 horas da manhã o link, aí vocês têm até meia-noite do dia para fazer a prova. Vocês teriam, né, de 10 da manhã do dia 4 até 11h59 fazer a prova. Porque vocês trabalham, vocês podem se programar melhor. Vocês acessam uma vez o link só, né, do Forms, manda, eu já recebo a nota, vocês também recebem a nota. Ah, professor, por que você não coloca no Google Forms para me ver as questões que eu errei e que acertei? Não, né? Que você faz a prova primeiro, você já sabe quais as questões que estão erradas, você vai lá e fala para o coleguinha, né, gente? A ideia não é essa. Tem alguns alunos fazendo isso, né, com alguns outros instrutores. Então, a gente só coloca, você só vê o quê? É só a nota. Né? Você não vê a questão que você acertou, que você errou. É mesmo? Exatamente. Aí, o que acontece? Vocês são pessoas honestas, né? Vocês não têm esse problema, mas tem gente que, por exemplo, por exemplo, tá? Sou de uma turma X, né? Entro lá, vou fazer o primeiro da prova, faço a primeira prova, né? O cara não precisa nem ser muito, né, nesse sentido. Porque se o cara tirar zero, ele sabe que ele errou, quais questões ele errou e quais que estão certas. O cara pode criar um perfil fake, um Gmail fake, entendeu? Porque ele vai ter acesso o quê? Na correção já as alternativas certas e erradas. Aí o cara tem um grupinho dele lá, galera, ó, acerta essa aí, a galera que tira 10, né? E a ideia não é essa, né, gente? A ideia é tudo que eu dou em sala eu cobro em prova, né? Então, assim, o cara que vê, o cara que assiste, tá, gente? Todas as aulas, o cara que, deixa eu só copiar aqui, aula 1, parte, aí fica mais fácil, parte 3. O cara que vê a aula, faz exercício, ele vai tirar nota boa na prova, entendeu? É intuitivo. Agora, o cara que não vê, que não faz os exercícios, ele vai ter dificuldade, é natural. Não é porque o professor é mau, né? É porque o cara não estudou. Se você não estuda, como é que você vai entender o que está pedindo? É a mesma coisa. Se você não sabe o que você quer, como é que você vai pedir? Né? A ideia é essa. Então, eu não sou o tipo de professor que prejudica o aluno, que quer, essa turma aqui, vamos pesar a mão na prova. Não, a gente cobra exatamente o que está aqui, né? Que está no material de vocês. Né? A gente sabe que esse modelo híbrido, né? O pessoal pode consultar material para fazer prova. Né? Então, sim, é bem tranquilo o pessoal fazer prova presencial, é mais difícil. Quando é o presencial mesmo, você não consulta nada, muito mais complexo. Né? Então, assim, a ideia não é... A pessoa, quando ela já faz a prova, já sabe o resultado do que ele acertou, do que ele errou, o que vai fazer depois dele pode ter acesso a essa informação. Né? Estou falando que isso aconteça, né? Mas pode acontecer. Tem casos aí. Né? A ideia não é essa, né, gente? A gente tem que ser honesto, né? Tudo certinho. Que bom, bacana. Uhum. Exatamente, exatamente. Esse é o ponto, né? Na verdade, quem faz isso são poucas pessoas, tá? Pouquíssimas. Quem faz isso não está prejudicando o professor, não está prejudicando os colegas em si. Prejudica mais ele, cara, porque uma entrevista de emprego, o mercado hoje, ele é seletivo, né? Então, assim, o cara vai ter nota, o cara vai passar, vai, beleza. Né? Mas na prática mesmo, lá no dia a dia, sim. O diploma, a gente abre portas, tá? O diploma abre portas.
a sua competência que faz permanecer essa porta aberta. Né? Então, assim, não adianta você ser cheio de diploma, vai te abrir portas para o processo seletivo, você pode entrar numa empresa, mas se você não tiver competência, você está fora. Né? A ideia é essa aí. Mas, gente, olha lá, ó, vocabulário, dedução do contexto. Tá vendo? Olha lá, o vocabulário, a dedução e o contexto. É tudo que eu já falei para vocês. Tá bom? Olhar a palavra repetida, olhar as palavras que você já conhece, olhar as palavras que você não conhece. Tá? Você vai deduzindo, olha lá o get. Ó, já tirei ele aqui, ó. O get, gente, você vai, tá? Pegar ele pelo contexto, né? Você deduz a tradução dele. Bom, então isso aí são elementos que vai te ajudar muito, tá? Tá aí o material explicadinho para vocês. Essa disciplina a gente não tem apostila no módulo 4, tá, gente? Então eu preparei esse material e vou disponibilizar para vocês, tá bom? Depois a segunda eu tento mandar para vocês aí. Flexibilidade, né? Essa estratégia aí, ela é importante na medida em que permite ao leitor ler um texto, né? Seus parágrafos, numa ordem diferente daquela estabelecida, mas muito cuidado com isso, tá, gente? Nós sabemos o que um texto tem que ter, gente. Um texto. Exatamente. O texto tem que ter começo, meio e fim, não é? Então, olha para você ver, eu vou pegar aqui, ó, peguei um texto aqui, olha lá, o texto está aqui, ó. Eu vou começar a ler esse texto. Aí eu não fiz uma leitura dinâmica, não li o título, não, eu vou começar a ler pelo último parágrafo. Eu comecei a ler pelo último parágrafo. Agora eu vou para o segundo parágrafo. Ah, eu comecei a ler o segundo parágrafo. Você vai ficar perdido, não vai, gente? Então, o que isso se aplica? Você pegou o texto, faz a leitura dinâmica, corre o olho no texto. Para você ter acesso à informação do que é a ideia geral do texto. Feito isso, agora você já sabe o mar que você está navegando. A ideia é essa. A gente, quando entra no mar, a gente já não chega pulando. A gente tem que ver se tem pedra, se tem buraco, se tem profundidade, é a mesma coisa. Depois que eu sei disso, agora eu posso ir por aqui, para esse lado, eu posso ir por esse lado. O texto é a mesma coisa. Fiz a leitura dinâmica, tá? Entendi a ideia principal. Agora eu posso ir no último parágrafo, posso ir no segundo. Né? Para que eu faço isso? Para me buscar informações específicas. Tá? Vocês vão ter que fazer no trabalho o resumo de um artigo. Depois que você lê o artigo, você pode começar a escrever o resumo dele. Você pode começar a escrever pela metodologia. Você pode falar, a metodologia desse artigo consiste na execução dos passos para fazer a análise do exame, tarará, tarará, tarará. Depois, feita a metodologia, o autor fez os resultados, introduzindo tais conceitos. Você pode fazer isso, Não é o usual, não é o que eu indico vocês a fazer. Se um artigo tem título, resumo, introdução, metodologia, resultados de discussão e conclusão, siga esses passos, tá? Porque vocês não vão se perder, tá? Mas tem gente que quer fazer. Isso aqui é um exemplo disso aqui, ó. Deixa eu lembrar para vocês. Isso aqui é uma técnica que você deixa para ficar mais eficaz. Por exemplo, prova de Enem. Às vezes o Enem lá te dá um título, um texto, beleza? Aí vai te falar o seguinte, fala, olha, você tem um texto aqui que você vai ter que fazer um texto argumentativo, dissertativo, explicando isso aí. O cara volta lá no texto, ele vai escrever um texto, aí ele vai começar a falar do quê? De repente, ele quer falar o quê? Vamos pensar que a gente tem o quê? Um texto que vai falar sobre a sala do grau. O primeiro parágrafo vai falar que é o grau técnico, que fica em Contagem, na João César. O segundo parágrafo vai falar do curso de análises clínicas. O terceiro parágrafo vai falar do ensino híbrido. Beleza. Aí eu vou te pedir para falar, olha, faça um texto falando do grau técnico. Aí o cara, em vez de falar, o grau técnico está localizado aqui em Eldorado, parará, o cara pode começar falando do curso. Olha, o grau técnico é referência em curso técnico, parará. Aí no finalzinho do texto que ele vai falar,
Para buscar maiores informações, você pode ir no Grautec, se localiza, na João César, no Eldorado, o texto é do cara. Então, ele tem as informações. Então, ele está indo o tempo todo nos parágrafos do texto, entendeu? Buscando essas informações. Tá? E isso é bom para você ter a flexibilidade. Quando você vai comentar, fazer o comentário de um texto, por exemplo, já existente. Né? Você pega o texto que a gente chama de matriz, e a partir desse texto que você leu, você tem que, com suas palavras, explicar alguma coisa. O cara faz a estruturação da escrita dele, indo e voltando o tempo todo em primeiro, segundo, quarto, quinto, sexto, parágrafo, por aí vai. Entenderam a ideia da flexibilidade? Tá? Mas você só pode fazer isso quando você já tem o conhecimento, pelo menos uma leitura dinâmica feita nesse texto. Tá? Não ficam perdidos aí. Ó. Seletividade. Consiste em selecionar as informações que lhe interessam, ou até mesmo os textos que lhe interessam, tá? Sem precisar ler o texto, ou todos os textos, por inteiro, para obter informações que procura. Isso é muito utilizado em leitura de jornal. Você tem um caderno lá do jornal lá de economia, por exemplo, ou de esporte. O cara torce para o time X, ele vai pegar o caderno de esporte e vai procurar o quê? Notícias do time X. Seletividade. Ele está selecionando o que ele quer pesquisar, o que ele quer estudar. Caderno de esporte fala de Fórmula 1, de vôlei, de futebol, de ginástica rítmica, skate. Eu gosto de futebol. Eu vou pegar o caderno de esporte que está falando de futebol. Fiz uma seletividade geral dos esportes. Aí achei o caderno de esporte, o que eu vou procurar agora? Eu torço para o time G. Aí eu vou lá dentro do caderno e vou procurar notícias do time G. Você torce para o time A. Você vai lá dentro do caderno. Eu fiz agora uma seletividade dentro do esporte que eu escolhi. Então, olha para vocês verem, eu tenho um caderno geral de esporte. Selecionei o futebol. Dentro do futebol, seleciono agora meu time. Tá vendo? Você está fazendo o tempo todo seletividade do que você quer ler. Isso aí é muito aplicado em jornal. Acho que deu para vocês terem uma ideia boa, entendeu, gente? Organização textual. Olha lá, o que é uma organização textual? A estrutura de um texto permite recorrer a uma estratégia importante na construção de seu significado. Olha lá. Para facilitar sua leitura, o leitor precisa, através de indicadores no discurso, identificar as várias partes do texto. Isso que eu vi falando para vocês, está vendo lá? Vocês vão pegar o artigo, vocês vão identificar quem é a introdução, vocês vão identificar quem que é o desenvolvimento. Tá? O desenvolvimento ali a gente pode considerar dentro de um artigo, tá, gente? A parte de metodologia, resultado e discussão. Isso daí é o desenvolvimento do seu projeto. Ou simplesmente também, um caso mais restrito, a metodologia. Como que você desenvolveu uma análise? O que seria a metodologia, gente? O método. Como eu fiz? Então, se eu pego essa cadeira aqui, ó, a introdução eu vou falar o quê? Ó, essa cadeira aqui ela é uma cadeira que ela vai ter 0,5 metro, seguindo as normas, ela é verde, feita de material polimérico, parará, parará, a cadeira é bom porque dá ergonomia para o aluno poder não ter problema de coluna, ela é projetada para dar um conforto ali durante a aula. Ótimo, isso é introdução. Agora, qual que é o método? Como que eu fiz essa cadeira? Aí eu vou falar que primeiro, eu peguei um tubo de aço, tá? Dobrei ele, depois eu soldei esse tubo de aço, depois eu pintei ele com uma tinta metálica que é cinza. Depois que eu fiz isso agora, eu instalei aqui, essa instalação que é rebitada, e encaixada aqui, de um material de plástico verde para fazer o encosto da cadeira. Beleza. Isso é metodologia. Eu expliquei como que eu fiz. Depois eu vou explicar o resultado que eu tive. Ó, o resultado eu consegui fazer a cadeira certinho. Ótimo. E depois, qual que é a discussão do meu resultado? Entendeu? Olha, deu para fazer isso, mas deu muito trabalho de arrebitar. Isso aqui é um rebite. De repente, se eu pudesse parafusar, era mais fácil, é mais fácil eu arrumar, é mais fácil eu montar. Se isso aqui estragar, eu vou ter que lixar esse rebite aqui. A ideia é essa. Tá vendo? Mesma coisa o bolo. Se eu pudesse fazer uma comparação esdrúxula, a metodologia
seria a receita de um bolo, né? 2 xícaras de leite, 500 gramas de farinha de trigo, 5 gramas de fermento biológico, porque está na moda isso agora, né? Essas coisas, né? Isso é o método, certo? Então, a introdução. Quero fazer um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Boa. Legal. Agora, qual que é o método? A receita. E qual que é o resultado? O bolo. Você fez o bolo. Tá? Você teve um resultado. Agora, qual que é a discussão? O bolo virou aquela borracha? O bolo cresceu? O bolo queimou? O bolo ficou estranho, né? Acabou o gás? Essa é a discussão. E a conclusão você vai tirar, não? Foi possível fazer o bolo do jeito que eu queria, no tempo que eu queria, né? Ou não foi possível fazer o bolo porque eu fui ali, né, lavar roupa e o bolo queimou, né? Então, assim, isso é a conclusão. Essas analogias aqui são boas para que o pessoal consiga entender, né? Então, gente, tudo dentro da organização textual, né? Eu vou começar a falar, né, a receita do bolo na introdução? Não, está no desenvolvimento, né? A introdução, você tem que introduzir o assunto, né? O que você pretende fazer? No desenvolvimento, você vai falar como você fez e discutir o resultado, e na conclusão você vai falar exatamente qual resultado você alcançou, tá? São tudo estratégia de leitura, né, gente? Olha lá, valor comunicativo de um texto. Olha lá, análise das funções retóricas. Alguém sabe o que é retórica, gente? Retórica, pessoal, nós tivemos um cara chamado Padre Antônio Vieira, né? Ele foi um padre aí da época da colonização, o cara era fera, ele é conhecido até hoje como o rei da retórica, né? É um cara que fala muito bem, tá? Então, falar muito bem não significa você falar, mas sim o que o outro entende. Alguém pode me dizer qual que é um dos maiores motivos de acidente de trabalho? Seja em qual área for? Falta de atenção, o que mais? Mas ainda tem um maior ainda. Hã? Falta de conhecimento, tudo. Isso tudo leva a acidente, tá, gente? Falta de comunicação. Tudo que fala está certo. Mas o cerne da questão é a falta de comunicação. Né? E quando eu falo de comunicação para vocês, não é a comunicação falada, mas também é a comunicação verbal e não verbal. O que significa isso? Eu sou um cara que vocês estão trabalhando para vocês verem. Ó. Vocês estão trabalhando num laboratório, vai dar um exemplo mais próximo da realidade de vocês aí. E vocês estão mexendo com vírus. Lá em Wuhan, tá, gente? Tem um laboratório que o pessoal é o laboratório nível 5. Né? O que significa um laboratório nível 5? Tudo que tem de mais mortal de vírus, de micro-organismo, tem nesse laboratório. O RAM tem um. Então, lá o pessoal tem vírus de coronavírus, o pessoal tem vírus de ebola, e tem assim, uma alta letalidade e uma alta fatalidade. Hoje eu explico a diferença para vocês. Tá? Então, o que acontece? Nesses tipos de laboratórios, né, a gente tem que ter um nível de segurança assim, absurdo. Então, suponha que em um desses laboratórios, o cara que trabalha da manutenção elétrica tem uma geladeira, tá? E armazena lá esses vírus. Beleza? Aí o cara foi fazer uma manutenção num quadro energizado desse aí. Aí o que acontece? O cara foi, não, deixa eu ir no banheiro, eu estou apertado. Ele vai no banheiro, só que ele esquece o quadro. Né? Esse quadro ele tem uma trava, né? Ele tem um cadeado, ele esquece lá tudo aberto. Né? E vai no banheiro. Só que ele não coloca um aviso, mantenha a distância, quadro energizado. Está vendo a mensagem? É uma linguagem não verbal. Né? É um tipo de comunicação não verbal. É uma comunicação escrita, por cima. Coloca uma caveira, qualquer coisa. Porque se ele coloca isso, isola o lugar, se eu estou passando aqui, opa, caveira é morte, né? Aí o choque, passo do outro lado. Só que o cara vai no banheiro, pegar uma ferramenta, e ele não faz isso. Aí eu estou passando lá, mexendo no isolado, estou mexendo no celular, passo lá, ó, a gatinha está mandando mensagem aqui, deixa eu ver. Esbarra aqui, encosta. O que aconteceu? Absorvi toda essa energia nele,
Houve aqui um curto-circuito no refrigerador que tinha que armazenar vacina, ou tinha que armazenar vírus, alguma coisa bactéria que eu estou estudando. Eu perco todo o estudo que eu fiz. Eu estou estudando um vírus, né, coletei as amostras, tá? Pode ser até de exames, tem que ficar no lugar refrigerado, certinho. Tá? Então, eu tenho anos de estudo ali, e por causa de um vacilo desse, uma falta de comunicação, o freezer entrou curto, ficou 3 horas desligado, tempo suficiente para matar minhas amostras ali de bactéria ou de micro-organismo que eu estava estudando, eu perdi. Perdi trabalho, perdi tempo, perdi dinheiro, investimento, muito assim. Tá vendo? E além de ter provocado um acidente. Entenderam a ideia, gente? A falta de comunicação. Só que a comunicação não é o que eu falo. Comunicação é o que o outro entende. Né, gente? Então, assim, às vezes, infelizmente tem pessoas aí que não teve a oportunidade de estudar, seja por questões financeiras, aquela coisa toda, né, que vão trabalhar, vocês podem trabalhar junto com essas pessoas mesmo, tá? E a gente tem que ter um carinho por elas. Então, assim, às vezes, né, você é uma técnica em análises clínicas, por exemplo, né, você é responsável por execução de algum tipo, controle de algum tipo de exame, você pode ter uma auxiliar, né? De repente, essa auxiliar pode ser uma estagiária, pode ser uma pessoa ainda que não tem acesso, né, a determinado tipo de conhecimento. Né? Você vai chegar para a pessoa e falar assim, olha, gente, o toxoplasmose, né, ou esquistossoma, são 2 tipos de doenças provocadas por protozoário. Você vai falar para ela, olha, esquistossoma, a gente precisa de um vetor que é o caracol que fica na beirada do rio. Né? Ele vai atingir o seu fígado ali, seu fígado vai entrar de volume. Então, assim, e o toxoplasmose, o vetor que gato e mulher grávida que entrar, né, em contato com o gato e tiver caixa de areia é problema. De repente, isso que você está falando, toxoplasmose, esquistossomose, eu não sei o que é isso, eu nunca vi isso. O cara não sabe que são doenças e que protozoário é um bichinho, digamos assim. Né? Então, você tem que chegar, você mandou uma mensagem, ele não entendeu nada. Né? Ele foi lá e se contaminou com algum tipo de coisa nesse sentido. Então, você tem que chegar para ele e falar de uma maneira que ele vai entender. Falar, olha, o protozoário é um bichinho, tá? Então, você entrar em contato com ele, ele entra dentro do seu corpo. Ele vai entender. Ele passa longe. A mensagem foi dada, né? Eu falei e ele entendeu. Entendeu a ideia? Então, mensagem, gente, comunicação não é o que eu falo, tá? Muito cuidado com isso, mas sim o que o outro cara vai entender. Certo? Então, o texto é a mesma coisa, né? Olha lá. A retórica, não é só o cara falar bonito. Toxoplasmose, o nome bonito dos vetores, das doenças. Né? Mas, além disso, você falar ou você escrever de maneira que identifique um texto como essencialmente descritivo. Né? Você está descrevendo os fatos com clareza, dentro de uma ordem cronológica, ali, né? Dentro de uma lógica. Olha lá, é importante ressaltar, conforme o seu projeto de leitura, o leitor pode se interessar apenas por um desses níveis. Né? Então, o que significa isso? Se o texto é um texto legal, é um texto estruturado, é um texto que tem lógica, você vai prender a atenção do cara, o cara vai querer ler aquilo ali, né? Do começo ao fim. Agora, se o seu texto for um texto meia-boca, né? Uma coisa assim, não muito interessante, né? O cara para de ler seu texto, porque você não prendeu a atenção dele. Né? Então, essa parte aí, ela é interessante. Já falei para vocês, sequência cronológica, tá, gente? O exemplo aí é o Covid mesmo. Né? Lá, março do ano passado estava tudo normal, aula aqui presencial, tudo certinho. Abril, já fechou tudo. Né? Então, o vírus foi propagando lá, indica que saiu lá da China, né? Em outubro de 2019. Abril de 2020 já estava no Brasil, né? Lockdown para todo lado, cronológico, tá vendo? Aí o pessoal começou a descobrir a vacina, fazer pesquisa de testagem, né? E em janeiro desse ano nós já tivemos a primeira vacinação. Né? O primeiro cara vacinado em janeiro, lá em São Paulo, da Coronavac, não é isso? Aí foi passando o tempo, agora a gente já está julho, indo para agosto. Né? Metade da população brasileira acima de 18 anos já tomou a primeira dose, né? E a tendência agora, os números estão caindo, né? Já está refletindo isso. Né? A gente já está desafogando o sistema de saúde. Né? E esse número ainda é maior dos idosos, né? Acima de 80 anos, se eu não me engano. 70 ou 80.
na RDG, tipo 92%. E a maioria já tomaram as 2 doses, né? Então, mostra que vacina funciona, né, gente? A gente respeita, né, aquelas pessoas que não acreditam, né? Mas a gente vê aí, né, que a ciência mostra que vacina boa é vacina no braço, né? Tem a turma sommelier de vacina aí, né, gente? Que qual vacina que tem hoje aí? Gente, alguém tem uma caneta preta aí? Fácil. Só para me interessar. Alguém tem preta, caneta preta? Tem? Ah, não, preciso de uma preta. Alguém tem? Se tiver, eu vou ter que... Eu tenho uma aqui. Gente, eu vou fazer a chamada, tá? Tinha uma aqui. Será que está funcionando? Deve estar. Deixa eu ver aqui. Então, gente, aqui, ó, essa parte cronológica, tá? Finaliza a aula aqui. Aproximadamente, a gente começa falando substantivo, né? Essas coisas, a gente já entra mesmo umas frases aí. Isso foi uma aula mais de revisão e de estratégia aí, né? Para vocês poderem aí ficarem feras. Apesar que tem pouca pessoa na aula hoje, né? Então, sai rápido. Deixa eu ver se essa caneta aqui vai me ajudar. A chamada tem que estar com caneta preta. Eu tinha 2 aqui, sumiu. Sempre assim, né, gente? Quando a gente precisa. Então, vamos tentar com essa aqui para ver. Vai dar. Bom, vamos começar com quem está na sala do Zoom aqui, ó. Cássia Regina. Está aí. Presente. Presente. Quem mais? Deixa eu ver. Lucas Lima. Lucas Lima. Presente. Lucas Lima é nome de jogador, hein? Quem mais? Érica Fernandes. Presente. Letícia Lima. Presente. Ô, gente, vocês entenderam aí, né? Depois vocês me perguntam. Giovana Carolina. Caroline, né? Também. Agora, quem está aqui? Seu nome, por favor. Lidiane Fernanda, né? Luciane Rodrigues, está na outra página. Arthur, né? Turbiano. Ariane Maciel de Lima. Pessoal, mais alguém aí que eu não falei o nome e tá aqui? Luciana. Deixa eu pôr aqui, então, já que vocês viram. Luciana. O que mais? Pessoal, lembrando, tá? A chamada é sempre no último horário, tá? Você tem que ficar todos os horários, você toma falta. Né? Pois é. Mais alguém que vocês lembram aí? Tá, a turma aí, ó, que viu aí, não ficou até o final, viu, gente? Fica até o final, tá? Porque a chamada é feita no finalzinho da aula, né? E se não tá, a gente toma falta aí, né? Mas caso aí alguém viu aí, tenta justificar na coordenação lá, né? Gente, no mais,
Entenderam? Alguma dúvida? Então, uma aula mais teórica mesmo, mas vai explicar para vocês todos os tipos possíveis, né? Como a gente tem alunos que nunca tiveram contato, né? Assim, com inglês, com escritoras quando forem ler texto, né? Isso tudo aí são dicas, né? Para vocês começarem a ter contato aí com leitura de texto, tá? Que isso é um tanto de coisa que eu acho que vocês não sabiam, né? Nesse sentido. Então, fica essas dicas aí, né? Leiam isso aí quando vocês tiverem o material, que vai ajudar muito vocês, tá? Na próxima aula a gente já entra na parte mesmo de substantivo, verbo, caracterizar isso aí, pronome auxiliar, verbo auxiliar, tanto de coisa aí que a gente já vai começar a ver as frases mesmo em inglês, né? E nessa linha vocês vão aprender, vai dar para vocês aprender muita coisa, tá? Pessoal do Zoom, vou finalizar a aula aqui, tá bom? Bom fim de semana para vocês aí. É segunda-feira, beleza? Algum de vocês aí tem alguma dúvida? Não. Então, beleza, gente. Abração para vocês. Boa noite.